Olá, boa tarde. Nós estamos aqui com mais uma live do ProArc na pandemia. Hoje nós vamos ter a Jaciara Andrade com a gente. Vamos ver se ela já está aparecendo. Por enquanto não. Oi, pessoal. Procurando a nossa convidada. Oi, Olivia, que bom te ver por aqui na nossa live. Uma das nossas grandes egressas, orgulho total. Vamos ver. Jaciara, cadê você, querida? Oi, Aline. Bom te ver também. Bom, vamos ver se eu consigo encontrar. O meu gatinho ele vai aparecer, desculpa gente, é que eu tive que trocar meu lugar de apresentação. Então pode ser que ele apareça, faça uma participação especial. Nós teremos dois convidados, né? A Jaciara e o Eduardo. Jaciara, cadê você? Deixa eu ver. Talvez ela esteja com algum problema na conexão, porque nessas horas a internet não gosta da gente. Nós levamos uns pontapés dos nossos... Vamos lá. Entrar novamente. Não estou ouvindo. Eu vou entrar em contato com ela pelo WhatsApp, tá? Um minutinho só. Coisas que acontecem, faz parte. Opa, que bom, tô gostando de ver um monte de gente. Albérico, oi! Muito legal ver os colegas participando das nossas lives. Gilson, bom te ver. Só falta a nossa convidada. Eu tô vendo agora. Jaciara? Cheguei. Opa! Eu estava te procurando loucamente. Eu estava ajustando aqui, vendo qual a melhor forma nessa adaptação aqui. Então, não, tá sendo uma coisa incrível pra gente se adaptar com essas tecnologias que não faziam muito parte do nosso cotidiano, não dessa forma, né? Sim. Eu também, eu fiquei procurando um lugar na casa diferente porque uma das minhas lâmpadas queimou. Então, assim, eu estou procurando espaço, a luz. Isso, fundo, eu tô quase falando um monte de livro assim ao fundo para ficar mais bonitinho. Então, e você sabe que existe um perfil no Twitter que dá nota para as casas das pessoas, né? É engraçadíssimo, eu tô me Que divertindo. Eu não sei se legal! tem. É muito legal, é muito legal. Então, eles fazem certas exigências. Você tem que ter livro, tem que ter arte, então eu coloquei os quadros aqui, né? Tem que ter uma plantinha. Então, nós não vamos levar 10 porque a gente não Sim. tem tudo. Não, Tem que ter não, todos meu os fundo quesitos. é zero. Eu procurei o mais neutro possível. Eu devia ter botado uns ossinhos aqui no fundo que ajudava. Exato! Então, vamos lá, vamos começar. Bom, Jaciara, assim, antes de tudo eu quero te agradecer muito por ter aceito o nosso convite. Assim, é maravilhoso a gente poder contar com os nossos egressos, né? E é muito legal porque você tem uma trajetória que é extremamente conectada com a UFES, com a Universidade Federal de Sim. Sergipe, né? Você foi nossa graduada, né? Depois entrou na pós-graduação, fez mestrado e doutorado, muito legal. Os teus orientadores estão aqui, né? A Olivia e o Albérico estão prestigiando, que é muito legal, né? Então, assim, para começar né, o nosso bate-papo, que é sexta-feira, então a gente Sim. pode fazer uma coisa mais informal, né? Ah, legal. Queria que
os ossos do ofício. Então, explica pra Sim. gente como é que foi. Como são esses ossos? Ai, na verdade, eu fiquei pensando, né? Eu confesso que eu fiquei meio nervosa semana, pensando, meu Deus, por que que eu aceitei participar? Eu gosto de aula, mas eu não gosto de internet. Mas assim, aí eu fiquei pensando justamente por isso, porque na verdade eu acho que a ideia de fazer esse trocadilho com ossos do ofício é para justamente mostrar essa paixão pelos ossos que surgiu, que eu descobri efetivamente quando entrei no curso, e essa paixão que me moveu até o lugar que eu cheguei, tipo, dentro dessa trajetória da UFES, dentro dessa trajetória com o Olivia Albérico que você citou, que eles estavam comigo, estão, hoje a gente virou colega, a gente produz coisas juntos. Então, assim, dentro disso, isso foi o que me moveu. Então, até hoje, eu falo para os meus alunos, eu sou arqueóloga de formação, então eu dou aula de outras coisas, não só da bioarqueologia, mas eu sempre falo que quando fala de ossinho, então meus olhos brilham. Por quê? Porque foi a parte da arqueologia que eu efetivamente me conectei. E é essa conexão que eu acho que faz dar muito certo, que eu acho que é o que motiva a gente, é o que faz a gente querer, independente da situação, sei lá, política, de saúde, é isso que nos move. Sim, Eu sem acho que é dúvida. isso. Eu acho que essa é a questão da arqueologia, porque tem um tanto de paixão no meio, porque não é Sim. uma carreira fácil, apesar de Uhum. que da sua geração em diante teve uma transformação muito grande na legislação, então a Sim. arqueologia teve muito mais espaço, diferentemente da minha geração e das anteriores, né? Mas ainda não é uma carreira que tem uma trajetória fácil, porque você não tem tantas oportunidades, o financiamento é complicado, os nossos campos são caros, né? Sim. Então, tem uma questão de uma paixão que nos leva, que nos impulsiona. Torna as coisas melhores, porque assim, quando eu falo também da questão do ossos do ofício, é para entender que não é fácil. Então, a gente vai, eu pensei nesse tema e fiquei revivendo toda a minha história para chegar aqui. Alguns dos meus alunos acho que já me ouviram falar um pouquinho, porque eu sempre trago essa ideia de hoje a gente é professor, mas a gente já foi aluno, a gente já passou pelas dificuldades que eles têm, pelo processo transformativo. Eu, enquanto aluna da UFES, eu fui da primeira turma de graduação, então eu vi a criação do curso, todos os processos transformativos. Então, tem uma ligação muito forte. Eu me sinto muito ligada à UFES. Eu digo que eu nunca vou sair, porque realmente é paixão. Tanto a UFES quanto a LabArc, que foi o lugar em que eu cresci, em que eu tive contato. Hoje eu sou pesquisadora externa do LabArc. Por quê? Porque eu acho que foi a minha escolha. Então, tudo isso faz parte do passado, né? A gente é arqueólogo, a gente fica um pouco preso nesse passado, mesmo nesse passado recente, mas assim, eu acho que um pouco da minha história está contada aí, dentro da estrutura da universidade. Sem dúvida, acho que está absoluto. Eu falei sobre isso com a Sueli, que é uma outra pessoa que também tem uma trajetória super ligada com a UFES, de uma outra forma, né? Que ela não foi aluna necessariamente. Mas eu acredito que sim, e principalmente pensando, por exemplo, não só na graduação e na pós, mas no próprio LabArc, que é o Laboratório de Sim, Bioarqueologia, que é sim, coordenado sim, pelo Albérico e pela Olivia. Você está sim, ali desde a incepção, provavelmente, sim, né? sim. Desde que quando a gente não tinha material nenhum, a gente tinha uma caixinha de ossos que a Olivia tinha, que tinha sido doado, e a gente abria e depois começava. Porque, assim, o próprio processo de início do curso marca muito a nossa história. Pelo menos quem foi, não só na primeira, eu sei que o Ed Marques estava aqui com você semana passada. Ed Marques também, Ed, eu acho que foi da segunda ou terceira turma. Então, a gente viveu muito esse começo, sobretudo antes do campus ser campus. Então, eu não entrei tão novinha, eu acho que eu tinha 22 quando eu comecei minha graduação. Eu parei de Um trabalhar porque foi um bebê! curso. Mas os meus alunos têm 17, então eu acho que eu já estava velha. Tem um que tem uma mãe que Eu é da minha sei. idade. Então, assim, beijo, Rodolfo. Então, assim, uma coisa que eu vejo muito é que quando a gente passou por esse processo inicial, essa dificuldade do campus, essa escolha, eu parei de trabalhar para poder fazer o curso de graduação. Então, minha família que segurou as pontas o tempo inteiro. Eu já tinha 22, já tinha trabalhado, já sabia o que era ter meu próprio dinheiro. E, assim, uma coisa que eu vim da instituição pública o tempo inteiro. Então, a universidade, os projetos que eu fui bolsista com a Olivia,
foi o que me permitiu ter minha graduação. Então, desde que eu parei de trabalhar para entrar na graduação, até o momento que eu entrei na Univasf, eu fui bolsista a minha vida inteira. E nesse meio de caminho eu tive uma filha no doutorado, então assim, a minha vida inteira foi estudando. É por isso que eu falo dos ossos do ofício, não é fácil, a gente chega até aqui, você sabe, né, passou por isso também, a gente vai seguindo várias coisas, vai conquistando, mas assim, ver o processo de formação, o amadurecimento da Universidade Federal de Sergipe e do curso de Arqueologia, eu me sinto muito conectada porque eu acho que foi também o meu processo de amadurecimento. Sair da graduação, entrar no mestrado, aí do mestrado eu tive experiência, aí volta para o doutorado, então é isso que eu falo, que eu acho que a minha história está muito ligada. Não, sem dúvida, e é muito legal, assim, eu acho que e nós nos sentimos extremamente orgulhosos de você também, pelo fato de você estar numa universidade que também é federal, né? E está passando isso para outra geração de arqueólogos, né? Formando outras pessoas, e isso é fantástico, né? Então você teve todo esse aporte, né, de uma universidade federal e está passando para outras pessoas agora, né? Num centro também que é muito importante, né? Que é a Univasf, que tem um campus e tem um departamento de arqueologia que é maravilhoso, porque está praticamente dentro de um sítio arqueológico, né? Sim. E a Univasf foi a primeira, né? Então, a Univasf foi, em 2004, ela começou. Então, nessa nova geração que você citou, em que hoje a gente tem vários cursos de arqueologia espalhados pelo Brasil, a gente tem várias possibilidades, mas a Univasf foi a primeira. A UFES foi a segunda. Na Federal de Sergipe, a gente chama UFES. Todo mundo brinca que UFES é Espírito Santo, mas a gente chama de UFES. Então, a UFES foi a segunda, mas a Univasf foi a primeira. Então, desde então, eu penso, essas duas vieram, né, aos trancos e barrancos, e hoje tem cursos mais consolidados. Porque a Univasf e a UFES, eu acho que elas têm uma história inicial muito parecida, que é de começar numa instalação provisória e não ter muitos recursos, e ir crescendo. E hoje você tem laboratórios, uma equipe excelente. A mesma coisa, eu comparo muito as duas universidades. Eu acho que nisso... E assim, eu tenho uma formação em arqueologia. Para bioarqueologia, isso já é um pouco diferente. Se eu pensar na minha orientadora, no Albérico, que foi meu co-orientador, o tempo inteiro no doutorado também, então eles já têm a formação na biologia. A sua eu não sei, a sua graduação. A minha graduação é em História. Como vários, né, vários arqueólogos. Então, como eu sou dessa geração um pouco já de formadas, né, pelo Olívia e tal, então já tem a possibilidade de você ter arqueólogos virando bioarqueólogos. Então, você já tem uma formação de pessoal da própria arqueologia fazendo profissionais específicos para bioarqueologia. E eu acho isso muito legal, porque se a gente for olhar nos 10 últimos anos, cresceu pra caramba o número de pessoas trabalhando com isso. O número de ofertas, né? Sim, sim. Então, isso que é outra coisa que eu queria também esclarecer para as pessoas que estão assistindo, que originalmente você tinha colocado como tema uma arqueóloga, e eu que pedi para mudar, para ficar uma brincadeira com o tema, que é uma coisa que eu acho importante, né? Que é o reconhecimento enquanto arqueóloga, né? E bioarqueóloga é a sua especialização, mas você é uma arqueóloga, porque eu acho que nas gerações anteriores, e ainda tem algumas pessoas que pensam assim, elas têm talvez um certo receio de falar que elas são arqueólogas, mas são arqueólogas, estão trabalhando em sítios arqueológicos, né? Sim. Então, eu acho que a formação é de arqueologia, que é algo extremamente grande, multidisciplinar, né? Então, a mesma coisa, porque durante muito tempo havia essa separação em caixinhas, e com isso a gente acaba perdendo, né, muita coisa. O que você acha? Sim, dentro do próprio desenvolvimento. Se eu pensar, eu comecei a trabalhar com a bio, tive contato com a Olívia em 2007, quando ela chegou na Federal. Eu estava no segundo período. Então, assim, se eu pensar de 2007 até 2020, mudou muito do que a gente tem, até o próprio reconhecimento. Eu acho que a arqueologia, ela acabava separando muito, e tendo muito essa percepção do trabalho do bioarqueólogo, que é aquele trabalho laboratorial. E se a gente vê lá na Europa, na década de 80, isso já começa a ser quebrado, esse pensamento. E hoje no Brasil, nós já estamos fazendo isso diferente. Então, a gente tem um profissional que conhece da bioarqueologia em campo. Por quê? Porque se percebe a importância de você ter um profissional que vai conhecer aquele contexto específico,
que ele vai entender que a posição do osso, ele pode dar uma informação, que a relação de um osso, que ele não pertence àquele indivíduo, saber que eu tenho 206 ossos e que ter 207 pode ter uma resposta diferente. Então, a arqueologia, eu acho que ela começou a dar um pouco mais espaço, não só a bioarqueologia, mas todas as ciências correlatas, e entender mesmo essa bioarqueologia, não só de nome, sabe, de espaço. Eu confesso para você, eu não sei se isso aconteceu com você também, que por muito tempo houve sim um preconceito e um distanciamento, e eu já senti isso na pele. Então eu acho que todo mundo que trabalha com isso já sentiu, mas hoje eu sinto muito melhor e muito mais interesse. Então já tem os campos que eu fiz, os últimos campos que eu fiz antes da Univasf, em 2016 e 2017, eles pediam um profissional específico da bioarqueologia com experiência para atuar. Por quê? Porque já se sabia que tinha, estava trabalhando com sítio histórico, com igreja, então todo aquele contexto que já se esperava ter material arqueológico. Então eu acho que isso está crescendo dentro da arqueologia e está proporcionando, inclusive, um espaço para que as pessoas da bio, né, se sintam mais confortáveis e não se sintam excluídos e se sintam na arqueologia. Eu sempre falo, eu sou arqueóloga e sou bioarqueóloga, porque é a minha área de atuação. Mas eu sou arqueóloga, então isso não me distancia de eu analisar um sítio mesmo que não tenha ossos. Exato, e eu acho isso fantástico, eu acho muito, muito legal a gente ver essa transformação, porque realmente, é como você falou, havia essa separação até, né, pouco tempo atrás, anos 80 não é tanto tempo atrás, né? Os alunos não terem sido, não estavam nem, né? Tudo bem. Nem nascidos. Os avós que estavam nascendo, são bebês, eu fico ainda estressada com isso. Me acostumei ainda com as idades dos meus alunos. Então, assim, a gente até escreveu um artigo sobre isso, um capítulo, na verdade, né, eu e a Madu, falando a gente precisa ter esse contato maior entre as especialidades, e não é uma competição, e a gente tem que dominar um pouco de tudo, mas existem pessoas que claramente vão saber mais sobre aquilo. E principalmente, né, com a entrada do pensamento do Dudé, né, da arqueotanatologia, sim, claramente a gente precisa de uma especialista, precisa de um bioarqueólogo em campo. Não, depois que a gente já mexeu nesses ossos, já perdeu a informação, né? Sim. Então, assim, eu acho que cada vez mais, é como você falou, realmente, até isso a gente está conseguindo ver isso refletido na arqueologia de contrato, na arqueologia de salvamento, né? Preventiva. Sim. Com as companhias, as empresas já pedindo pessoas com uma especialização. Sim. E assim, uma coisa que hoje enquanto professora, né, eu digo para a Olivia, hoje eu estou do outro lado, a gente tem um outro olhar. Hoje, enquanto professora de arqueologia, no curso de arqueologia, a disciplina de antropologia ainda é chamada de antropologia física na Univasf. A disciplina de antropologia física, eu faço questão de dizer para os meninos que eles não estão se tornando especialistas, mas que um arqueólogo precisa conhecer. Um arqueólogo precisa, no mínimo, saber o que é um esqueleto humano e o que não é. Né, o que é humano e o que é o não humano. Eu sempre digo que eu prefiro humano, que é um só, mas vocês trabalham com animal, tem muito tipo, tem que ficar olhando mandíbula. Eu sempre disse ao Bérico, tem que ficar olhando mandíbula, dente, tentar identificar a espécie. Não, eu gosto de humano que... Então vocês precisam saber, é humano, não é humano. Pelo menos isso. Porque muda totalmente o olhar, né? A gente brinca, mas muda. Você pode estar falando que é uma sepultura, uma área de uma cremação, que foi um sacrifício tal, e você olha, era uma fogueira, por exemplo. Então, é diferente. Sem dúvida. Não, eu também, eu sempre falo isso para os meus alunos, né? Que assim, que eu tenho inveja do pessoal que trabalha só com os humanos, porque eu tenho que decorar só 206 ossos. Sim. E eu tô bem, sim. eu conheço aqueles ossos, eu tô ótimo. Agora, a zooarqueologia não, é o mundo. Sim. Uhum. Eu vou usar essa frase em aula agora, eu vou dizer. Quando eles reclamarem que tem 206, eu vou ser, escute a fala da professora Daniela, são só 206. Não, e realmente, sim, eu acho que é fascinante e é muito bom a gente estar vendo então, a arqueologia brasileira nessa nova fase, né, de uma valorização das especializações e também dessa formação, né, que a gente está dando para os nossos alunos, que fala, olha, você não precisa, né, sair daqui um profundo conhecedor, mas dar as ferramentas básicas para, se você está em campo um dia se deparar com isso, você sabe o que é.
E daí você Sim. pode pedir ajuda. Sim, sim. Inclusive, peçam ajuda, por favor. Mas porque assim, Por favor. é o que eu falo. Tipo, eu tive um trabalho que eu fiz logo quando estava terminando o mestrado. Aí tive a oportunidade, a partir de Olivia Alberto, eles tinham contato com a Amélia Sanches. Eu fui para Equador. Eu trabalhei lá 6 meses. Então, assim, quando eu cheguei, ela sabia com que eu estava trabalhando. Ela faz, a gente acabou de escavar uma área com esqueletos, então você vai analisar. Só que eu já tinha feito a escavação. Eu encontrei um monte de saco de lixo, identificado o número da sepultura que foram atribuídos. Então, assim, essa foi uma prática muito comum por muito tempo. Então, foi todo um processo, inclusive um dos sepultamentos em que o trator tinha passado por cima, foi todo um processo de reconstituição, de entender, mas muito do contexto se perdeu. Então, o que eu tento falar para os meninos, aí eu fiquei resgatando foto, tentando entender, porque foi o que você falou. A arqueotanatologia, quando der, trouxe essa ideia de vamos olhar o contexto. Né? A arqueologia está aqui, isso é um sítio arqueológico, é um contexto arqueológico, então vamos olhar o contexto. E muito se perdeu. Então, assim, o que eu fico muito feliz realmente é de perceber que por mais que hoje os alunos que estão sendo formados em arqueologia, e eu me enquadro nesses alunos, porque até o mestrado eu era uma aluna em arqueologia, conhecendo mais sobre isso porque fiz o meu TCC, mas assim, os nossos alunos estão sendo formados com esse conhecimento. Então, eu imagino que o aluno que ele sai da UFES, da Univasf, da UFPI, os alunos eles já estão, da UFPE com o Sérgio, eles já têm capacidade de estar num sítio e entender que ali é um contexto funerário, que se não tiver a capacidade de ler, vai acionar. Mas eu acho que os alunos eles já estão saindo com um conhecimento mais... que tem uma percepção melhor para esses contextos funerários e que tem uma sensibilidade maior também. E não só, vamos coletar e vamos mandar para o profissional do laboratório, mas de entender que tem umas sequências de protocolos, que tem etapas, que você tem que fazer leituras específicas, porque cada leitura você vai entender uma coisa diferente. E é isso que eu tento pelo menos fazer lá na Univasf com os meus alunos, e eu acho que dá muito certo, porque tem os que não gostam, obviamente, mas tem os que se apaixonam, e a gente, como a gente não tem contextos hoje para estar escavando e tal, aí a gente faz em projeto, monta o esqueleto mesmo que tem lá no chão, e vamos lá tentar entender, vamos fingir, eu mando eles fazerem, fingir que é uma sepultura, articular o esqueleto e tentar interpretar, adicionar coisas. Então, pelo menos para eles terem mais sensibilidade e entender que o contexto do esqueleto também não é só dorsal bonitinho, né? Pode estar um monte de ossos bagunçados e tem que buscar respostas. Porque os nossos antepassados não facilitavam pra gente, né? Eles gostavam de deixar a gente bem na dúvida. Era sim, minha sim. pergunta para você, na verdade, Primeiro, eu queria... Desculpa, eu não fui atrás disso. Quando que você começou a trabalhar na Univasf? Eu passei no concurso em 2017, mas eu entrei em 2018. Tem 2 anos e um pouquinho. Legal. Então, você não tem ali contextos funerários para trabalhar? É isso que você falou? Naquela então, porque, na verdade, se a gente for pensar, hoje a Univasf e Fundan, elas têm, né? Ela tem convênio, mas a Fundan, ela tem pesquisas desenvolvidas próprias, não estão totalmente ligadas com a Univasf. Então, assim, hoje a gente tem alguns contextos funerários que foram escavados antes de eu chegar. Mas se a gente for pensar de 2018 para cá, não tem. Também a gente sabe que o número de pesquisas e financiamentos reduziu, né? Tá tudo muito difícil. Mas, assim, não tem contextos novos, não tem... Eu acho que a gente tem uma dinâmica muito boa. Mas, infelizmente, para mim, não apareceu nada de 18 para cá. Então, não deu para eu matar a minha saudade desde de Alagoas em encontrar o esqueleto, porque é emocionante. Assim, eu sei que muitas pessoas têm horror, têm pavor, têm um certo distanciamento com o esqueleto, eu vejo isso, mas assim, quando você começa a pensar, eu sempre falo para os meus alunos, eu estou toda hora falando dos meus alunos, eu sempre falo para eles que a gente tem que ter muito respeito por aquilo ali. Então, eu não gosto do esqueleto porque eu acho uma coisa bonitinha. É porque ele tem uma história para contar. E eu respeito muito a ideia de que ali era uma pessoa. Era uma pessoa e que nós estamos interferindo, né, no enterramento, nós estamos exumando, mas que ele está nos contando uma história. Então, eu vi uma figurinha essa semana que falava muito sobre isso. Se eles pudessem nos contar tudo aquilo que a gente está tentando ler. Mas é mais ou menos isso. Eu peço para ter respeito, porque ali era uma pessoa. Eu peço para
para seguir os protocolos também por isso. Porque a gente tem que respeitar o trabalho que está fazendo, sobretudo quando a gente está trabalhando com remanescentes humanos, né? Claro, a questão ética é importantíssima. É por isso que é muito importante que, né, que durante a formação dos nossos alunos, dos profissionais em arqueologia, que se dê realmente muita atenção para esses protocolos de como lidar com sepultamentos humanos, né? Porque nós estamos lidando com o avô de alguém, a mãe de alguém, né? Então, a gente tem que tomar realmente um cuidado extremo, né, com relação a como é que isso vai ser trabalhado. E assim, eu tenho também várias histórias de pessoas que têm em relação a esse contato com as pessoas, né, que morreram, mesmo que façam muito tempo, elas continuam trazendo sensações, né? Então, quando eu trabalho com sambaquis, funerários, então onde você quer abrir uma sondagem, uma escavação, você vai encontrar alguém enterrado. Assim, é inexorável. Eu tenho uma história de quando nós começamos a trabalhar no sítio, que o objetivo era encontrar as áreas de habitação. E nós abrimos várias sondagens no sítio inteiro e todas elas tinham gente enterrada. Nossa. Então, assim, aquela coisa, eu quero escapar e eu acabo caindo, né? E sambaqui não é tão fácil trabalhar. Não, sambaqui é muito difícil. Eu sempre falo para os meus alunos, e pode falar para os seus também, é extremamente complicado, é outro universo, né? Por conta de você estar no meio de conchas, é muito complexo, na verdade. E daí eu tenho uma visão que ficou muito marcada na minha cabeça, que era uma escavação, acho que foi em 2000... Não, imagina. Acho que foi em 98. Tinha muito aluno que não tinha nem nascido ainda. Melhor não falar datas. Melhor não falar datas. E estava fazendo a exumação, a moça estava fazendo a exumação, e é uma pessoa que já tinha muita experiência em arqueologia. Assim, anos e anos, décadas de experiência em arqueologia. Mas cada vez que ela passava o pincel, e era um sepultamento que estava já com os ossos muito friáveis, que quebrava um pedacinho, saía uma lasquinha, ela se desesperava. E ela, depois daquele primeiro, ela ficou uma tarde só trabalhando, à noite ela veio falar com a gente, eu não quero mais trabalhar, porque eu não estou me sentindo bem, né? E tem muitas pessoas que realmente, elas não se sentem bem, ou porque, sabe, tem aquela noção de que o trabalho não é fácil. É um trabalho extremamente penoso, porque você vai ficar em posições esquisitas. Você tem uma fragilidade do material, mesmo em contextos como em Sambaqui, que você tem uma preservação melhor, né? Então, a gente tem que preparar também os nossos alunos para isso. Se você se deparar com um sepultamento, tem essa outra parte também. Sim. Né? Tem algumas histórias, né? Eu lembro logo quando meu contato foi o Max, né? Óbvio, o Max é outra coisa que eu sou apaixonada. Eu tenho uma ligação muito forte com o museu, porque quem não sabe, o Max é o Museu de Arqueologia de Xingó, que é da Universidade Federal de Sergipe, e é lá na região de Xingó, em Canindé. Então, meu primeiro contato com o material ósseo foi lá, e eu lembro que tinha uma moça, eu não lembro o nome dela, infelizmente, mas ela era da limpeza, e toda vez que a gente chegava lá para trabalhar nas áreas que tinham os casulos, ela não entrava, ela só entrava se tivesse alguém lá, porque ela tinha muito medo, ela dizia que era carregado, e ela não entrava. Quando ela entrava para limpar, ela entrava com alguém. Ela sempre tinha muito medo de entrar lá. Porque, e é uma parte disso. Então, eu lembro nessa última escavação que eu fiz no Marechal, a gente escavou, era bem na parte urbana, então tinha uma senhorinha que todos os dias, quando ela saía, ela vinha falar com a gente e ela se benzia todo dia quando ela via os esqueletos. Ela fazia, valei-me, minha Nossa Senhora, todos os dias. Então, assim, o bom do contexto histórico é que você pensa que sei lá, 150 anos atrás, as pessoas não queriam tirar os esqueletos de dentro da igreja, e que hoje, quando você vê um esqueleto muito perto da sua casa, aí você pensa, ai, meu Deus, né? E aí tem gente morta aqui. Então tem toda essa relação. Eu falo, eu tenho alunos que são loucos para escavar, e tenho alunos que eu respeito. Eu respeito porque, assim, eu acho que precisa entender, precisa conhecer, mas se precisa respeitar. Porque não é uma coisa fácil. Não é para todo mundo, não é
fácil. E tem uma outra questão importante que eu também percebo, é que as pessoas, às vezes, em geral, não vou falar de pessoas específicas em da arqueologia, elas sentem uma proximidade maior, então, por exemplo, desses contextos históricos, e elas sentem mais essa proximidade, portanto, elas têm mais respeito, e talvez com pessoas com, né, questões, né, de sítios muito antigos, que elas sentem essa separação e não vem tanto problema numa escavação. Sim. O que a gente tem que ter é o mesmo trabalho, é a mesma dificuldade, né? Sim. Hoje, quando eu falo, por exemplo, que eu não tenho contexto, lembrando para quem está assistindo que a gente não trabalha só com osso diretamente, né? A gente trabalha com várias outras coisas, com ambientes. Então, hoje, por exemplo, eu tenho alunos que eles estão desenvolvendo a pesquisa com cemitério, tem uma aluna que defendeu o TCC, que ela estava trabalhando com o espaço do cemitério. Tem uma aluna que ela está trabalhando com o espaço do cemitério, que ele é um cemitério específico, a Diana está trabalhando para enterramentos de natimortos. Então, é simbólico, é rico, é muito bonito. Então, assim, eu tenho uma aluna que defendeu sobre os enterros que eram feitos de crianças nos quintais de casa. Lá na região ainda é forte. Então, assim, a gente trabalha com várias coisas e que não necessariamente com os ossos. Mas dentro desse universo da bioarqueologia é muito rico, é muito simbólico. E tem sentimentos diferentes, tem relações diferentes, tem descobertas. Eu acho que vim para uma região, no Piauí, me trouxe um outro olhar, porque eu sou de Aracaju, eu cresci na capital, meu contato sempre foi aquele, os meninos dizem que eu sou urbanoide, que eu sempre tive esse contato urbano, sabe? Mas vim para o interior mesmo e ainda é muito rico, tem muita riqueza regional, então eu descobri um outro olhar sobre a morte. Eu lembro quando eu estava trabalhando em Marechal, que eu via aqueles cortejos de rua, o pessoal tinha as mortes levando para o cemitério, caminhando. Aí eu parava e ficava analisando todo o simbolismo do ritual. Eu sempre visito cemitérios nas cidades que eu vou, porque eu gosto muito de conhecer esse contexto, como as pessoas se relacionam, né? Porque o cemitério é a relação do vivo com o morto. Então, é quando a gente olha um contexto funerário, você trabalha muito com contexto, é isso. Quando a gente olha um contexto funerário, a gente está pensando nessa relação do vivo com o morto. O cemitério é a mesma coisa. É essa relação, é a imagem que se passa, status, ou várias questões, como já foram discutidas. Então, eu acho muito legal. Muito bom mesmo. Sim, e é bom relembrar, é verdade. A gente tem que fazer por exemplo, a gente pode trabalhar com bioarqueologia até sem osso, né? Sim. Você pode, tem questões tafonômicas em certos sítios que fazem com que aquela parte orgânica desapareça, né? Sim. E tem outra questão, por exemplo, que é bom lembrar, né? Que não é o osso pelo osso. Isso serve para a zoologia também, Sim. né? Então, a gente está falando de pessoas, de rituais, de procedimentos, de relação com a morte. Então, eu não me considero uma bioarqueóloga, porque eu trabalho com a zoarqueologia e com a arqueologia funerária. Né? Então, a questão do espaço, do contexto, desses processos, né? Que são prolongados, muitas vezes leva anos. Então, a gente tem que tentar ver como é que isso foi feito, tentar descobrir, né, essas etapas. Então é fascinante, é muito legal. Então, realmente, pensar que é só mexer com o osso é empobrecer muito o trabalho da gente, né? E deixar muito pequeno. Sim, e os ossos, eles são uma parte, né? Os ossos, eles contam uma parte significativa, obviamente. Eu brinco dizendo que eu tenho um amigo do lítico que faz uma gracinha. Você vai trabalhar com osso? Aí eu digo, você estuda o homem, você é arqueólogo, que é a melhor coisa de estudar o homem do que ele próprio, né? Do que o próprio remanescente. Então, assim, mas o osso é uma parte da nossa pesquisa, né? É uma parte, mas é uma parte. Então, a gente estuda várias outras coisas. A gente estuda... Esse simbolismo é muito rico. Em aula, eu costumo falar para os meninos sobre essa questão daquilo que se lê e daquilo que quer se ler. Se você morre hoje, quem que adorna a sua sepultura? A sua mãe. A sua mãe vai colocar o quê? Aquilo que representa, que ela acha que te representa ou aquilo que te representa de verdade. Eu lembro que quando dei aula na UFES, porque quando eu estava no doutorado, a Olivia saiu para o pós-doc, eu dei aula, eu fiz estágio de docência, e aí foi minha primeira turma, né? Foi meu primeiro contato na sala de aula. E eu lembro que eu tive um aluno, Marcos, que quando eu fui fazer uma roda e perguntando com quem é que você se enterraria tal, aí ele disse que se enterraria com garrafa de cerveja. Aí eu fiz, beleza. E a sua mãe? A sua mãe lhe enterraria com o quê? Ele, provavelmente uma Bíblia. Então, tipo assim,
você percebe que nesse exemplo simples a gente entende quanto um ambiente ele pode representar mais daquele que está enterrando do que necessariamente do morto, né? Do que do indivíduo que está ali enterrado. Então, é muito legal para eles começarem a perceber que todo esse simbolismo é muito rico e que a gente tem que fazer leituras detalhadas para não fazer inferências, né? Inferências, para a gente não sair inferindo, essa pessoa era um caçador só porque eu encontrei uma ponta ali. Então, não sair fazendo relações diretas. Então, como as matérias do UOL, por exemplo, encontrado o caçador porque tem uma ponta, primeira mulher caçadora, né? Então, a gente tem que ir com calma. Na arqueologia, a gente vai assim, com um pouquinho mais de calma. Exato. Então, eu estava até falando hoje mesmo de manhã que eu estava dando uma daquelas aulas remotas. E eu estava realmente comentando com as alunas sobre isso, porque era um texto sobre o sítio na Síria, no Neolítico, e os autores estavam falando justamente sobre essa questão de o momento da arqueologia que as pessoas se distanciam das ideias do Saxe e do Goldstein, né, de que tudo que está na sepultura, naquele contexto, as oferendas, elas estão representando o que o morto fez, o que o morto quer, né? Então, tudo ali está representado, é um investimento com relação àquela pessoa, o que ela fazia em vida. E daí as pessoas se distanciam disso quando chegam as ideias, né, de arqueologia marxista, feminista, né, arqueologia do pós-processual em geral. E daí nós vamos para o outro lado, achando que aquela parafernália ritual não tem nada a ver com o morto, que só está representando a família. Então a gente tem que achar esse meio termo, esse equilíbrio, né? Então é isso que eles estavam falando, assim, olha, a gente tem que tomar cuidado, nem de ir para um lado, nem para o outro, tentar ver naquele contexto como é que isso está se articulando. Isso. E o que é difícil, eu digo, quando a gente está trabalhando com alguns contextos, por exemplo, a etnografia nos dá muito subsídio para isso, né? A gente, para quem não conhece, a gente vai estudar a história de quem está vivo hoje, então de grupos hoje, ver algumas práticas e vai tentar fazer leituras do passado. Mas tem contextos, né, quando a gente fala do passado mesmo, que é muito mais difícil de ler, ou tão complexo. Para mim, o sítio Justino, que é o sítio que eu trabalhei a vida inteira, é um sítio extremamente complexo. Então, não dá para você simplesmente fazer determinadas reflexões, porque isso era usado. O Justino vai lá e quebra aquilo que a gente pensava que era. Então, eu digo que o Justino é um sítio para a gente estudar a vida inteira e ainda ter coisa para outra pessoa estudar a vida inteira. Sim. Serão várias e várias gerações de pessoas tentando decifrar o Justino. Não, e eu falo a mesma coisa com relação ao sambaquis. Eu brinco, né, que os sambaqueiros, eles ficam, né, tirando sarro da cara dos arqueólogos, que eles também fazem tudo para deixar a gente mais confuso. Toda hora que a gente acha que definiu alguma coisa, vai lá e não era aquilo. Né? Mas é o que faz, eu acho, esse trabalho é fascinante, porque nunca nada está terminado. Eu sempre, né, explico para os meus alunos, e eu acho que, né, a gente tem essa tarefa para não personalizar muito um trabalho, uma pesquisa, porque o que a gente fala hoje, daqui a 2 semanas, pode vir um outro profissional e falar umas coisas diferentes, porque as perspectivas são distintas, né? Sim. Então, até ia pedir para você falar um pouquinho, então, do seu trabalho do Justino, porque, né, você tem a monografia, o mestrado e o doutorado, né? Então você tem essa imersão num sítio que é absolutamente fascinante, um dos mais importantes do país, né? E é uma esfinge, porque é aquela coisa de decifrar ou devorar, porque ele tem desafios, né, muito grandes, mas eu acho que você é um exemplo de uma pessoa que está trabalhando, né, nele há muito, muito tempo, sem datas para... Né? Sem datas, por favor. E que fez uma descoberta maravilhosa, porque se insistia muito nessa ideia de que ele é um sítio pré-contato e você tem um trabalho muito legal com os adornos. E também eu gostei muito também da sua coragem de propor uma maneira diferente de interpretar, né, as
exposições ou esses cemitérios, porque ficou muito preso aqui. E eu lembro quando eu entrei na UFES e eu comecei a trabalhar com material, né, conversar com os alunos, que uma das coisas que eu falava, a gente vai ter que mudar isso, tem alguma coisa ali que não está batendo, né? Mas é muito difícil fazer esse retrabalho, não é um desafio, né? Sim. Quando, tipo, o primeiro contato que eu tive foi antes mesmo de trabalhar com o Olivia Albérico, em 2007. Quando a gente começou o curso, a gente só tinha três. Aí era a Cleonice Verne, né? Que é responsável pela descoberta, né? Ela e a equipe, na verdade, a Sueli, a Cleonice, toda a equipe que o professor Alexandre levou para lá. Mas, assim, o primeiro contato foi a Cleonice, porque ela foi minha professora. Então, ela levou a turma para lá, a gente teve uma oportunidade com uma greve grande que teve. Então, o meu primeiro contato com o Justino foi aí, com o esqueleto mesmo, porque ela deixou a gente passar por várias etapas de trabalho. Então, quando a Olivia e o Albérico chegaram, a gente começou a trabalhar mais intensamente, e eu acho que foi 2009, que eu fiz a primeira escavação, e daí essa descoberta mesmo, o TCC vai ser com isso. E eu comentei com as alunas recentemente que quando a Olivia me veio com os adornos na época, eu não queria, porque eu só queria osso, porque na minha cabeça era aquilo que eu digo, era osso e eu quero osso. Então, assim, a Olivia veio com um monte de adorno, aí eu, mas aluno faz o que o professor manda, né? Escutem, alunos, aluno faz o que o professor manda. Aí, lá vou eu cuidar dos adornos, tá certo. Aí nisso eu comecei a me envolver, tava mexendo com cremação, também comecei a me envolver, me apaixonei. Só que, como a Daniela falou, o Justino, ele é um sítio extremamente complexo. Por quê? Porque ele foi um sítio escavado na década de 80, em que a gente não tinha uma arqueologia de Sergipe, como tem agora conhecida, com um curso para dar subsídio. Então, era diferente. Então, uma coisa já relembrando, quando a gente fala de contar uma coisa nova, não quer dizer que a gente está falando mal ou minimizando o trabalho do passado. A gente está reescrevendo porque neste novo momento a gente pode reescrever, porque a gente tem conhecimento, porque a gente tem novas ferramentas. É mais ou menos isso. Então, assim, meu contato com o Justino foi efetivamente em 2009 com a Olivia. A gente começou a fazer pesquisa e eu comecei a me envolver com os adornos. Só que os adornos, eles fazem parte, os adornos do Justino, o adorno, para quem não sabe, é adorno mesmo, né? O material que era oferecido, que foi colocado na sepultura junto com os esqueletos. Então, todos esses adornos, todos esses adereços que eu encontrava tinham sido provenientes de uma escavação mesmo. Tinha ligação diretamente com a escavação. Então, quando eu comecei a trabalhar, começou esses questionamentos. Eu encontrei alguns adornos que pareciam de vidro. Só que o Justino, ele tinha datação, até a datação mais jovem dele ia lá para o século XII, 13, eu acho, 13. Então, você tinha mais ou menos para o século XIII, a gente não tinha contato ainda, né? A gente tem um contato no século XVI. Aí nisso começou o questionamento. Na arqueologia tem uma questão muito forte sobre essa questão da datação. E uma coisa que eu digo que, para mim, mais importante do que pensar na data efetiva do Justino, quando eu pensei e quis trazer a ideia e confirmar que eram contas de vidro, não tem nada a ver com a datação em si, mas com entender a formação do sítio. Então, se eu digo que eu tenho contas que foi de um período de contato, eu tenho uma camada que é de uma ocupação mais recente, sim, mas por quê? Foi significativo. Vamos entender um pouco mais sobre o povo do Justino, que teve contato direto ou indireto com o europeu, ponto. Então, eu comecei a trabalhar, aí no TCC foi essa apresentação dos adornos, então eu expus na época, porque a gente ainda tem até hoje esqueletos que ainda, né, vão ser terminados de exumar, então ainda pode aparecer, ainda pode aparecer adorno, então não posso dizer que trabalhei com a totalidade dos adornos do Justino. Eu trabalhei naquele momento com a quantidade de adornos que tinha. Então, eu apresentei os adornos, eu lembro que eu criei algumas planilhas para apresentar mesmo. Aí, no mestrado, tinham duas sepulturas que elas não tinham sido exumadas, porque essas sepulturas do Justino, elas foram analisadas inicialmente pela professora Cleonice, na tese dela, foram para relatório e tal, então, mas foi uma abordagem. Aí a professora Olivia veio depois com a tese, ela fez a análise de todos os esqueletos, mas essas duas crianças, elas não tinham sido analisadas pela professora Olivia. Então, a minha dissertação do mestrado, ela foi a exumação dessas duas crianças, que uma delas, inclusive, já tinha sido começada a trabalhar com um aluno da professora Olivia, que foi o Anderson Manuel. A questão era, nessas duas crianças, a gente encontrou mais contas de vidro, só que agora não estavam fora, elas estavam com os esqueletos. Então, elas estavam em contexto. Uma coisa para quem não é da arqueologia, só para entender,
Quando a gente encontra o esqueleto, a gente vai ler a posição dele, e se teve alguma coisa que bagunçou, que entrou depois, a gente consegue entender pela posição. Então, a forma que a criancinha estava, com as pontas, pelo menos uma eu tenho certeza que foi de colar, eu sabia que ela foi colocada ali junto com a criança. Então, eu posso dizer que aquela sepultura ocorreu, aquela criança foi enterrada naquele momento que as pontas de vidro já estavam no Brasil. É mais ou menos isso. E na tese, inicialmente, meu plano da tese era trabalhar com outro sítio da Paraíba, porque eu pensei, meu Deus, TCC e mestrado com destino, não vou fazer doutorado, chega de destino, não vou, porque vão dizer que eu estou só emendando trabalho, porque eu não quero. Inclusive, eu entrei no doutorado com um projeto do outro sítio, um sítio na Paraíba, que eu fiz, foi... Quando eu entrei, eu não conhecia com esse material, o professor Xavier, ele tinha fornecido os dados para a gente de um primeiro sítio que ele tinha escavado, e pronto, eu vou trabalhar com esse material. Fiz o projeto, entrei no doutorado, a gente fez a primeira escavação em 2015, não conseguimos terminar, volto. Chega, tipo, metade do doutorado, perto do ano de qualificação, e não conseguimos voltar à escavação. Eu não tenho o que fazer. Então, tem pessoas que devem ter esse problema também, sobretudo agora no momento de pandemia, né? Então, eu pensei, eu vou voltar ao destino. Aí, volto eu à minha velha paixão, minha eterna paixão, destino, e volto a trabalhar abordando. Então, agora na tese, a minha questão, porque uma coisa que eu lembro que a professora Sueli Luna, que ela foi da minha banca de qualificação, ela puxou muito minha orelha sobre medo. Sabe essa coisa que você fala agora que no doutorado eu tive coragem, mas eu passei a graduação, o mestrado, sabendo aquilo, mas sem ter a coragem. Justamente por isso que eu estou falando para os alunos, que não tenham medo, achando que vocês estão trazendo uma coisa nova, que você está falando mal ou desmerecendo um trabalho anterior. Não é. É uma nova visão. Aí no doutorado que eu tive essa... pode falar. Desculpa te interromper, imagina, é que assim, eu acho que é bem isso mesmo. A gente tem que levar em consideração a época em que ele foi escavado, o contexto, era um contexto de salvamento, era um contexto de uma velocidade muito rápida, um sítio com muitos sepultamentos, né? Então, por isso que eles foram retirados em casulos, que ainda não foram completamente escavados. E alguém, se não me engano, alguém perguntou sobre as covas. Aquela estratigrafia é absolutamente impossível de ler, né? Pelas fotos que eu vi, não dava para ver direito a diferença de coloração. Né? Então, imagina o pessoal fazendo isso num contexto de salvamento, né? Naquele sol, com uma cobertura. Então, o jogo de luz fica mais difícil ainda, porque a estratigrafia muda de acordo com a luz, né? O tipo de, né, incidência, isso muda, né? A documentação, que a gente não teve acesso a tudo. Então, tem várias coisas ali que complicaram muito. E hoje em dia, nós temos metodologias distintas, a gente tem perspectivas teóricas diferentes, né? Sim. E de maneira nenhuma a gente está diminuindo a importância dos trabalhos anteriores ou indo contra por uma questão egoísta. É porque realmente as coisas mudam, né? E são propostas. Sim. Lembrando que eu brinco, às vezes o pessoal passa, os alunos, eles têm prática de campo, são 2 práticas de campo, e é um mês, e eles ficam assim destruídos. Aí eu fico, imagine esse sítio que foi escavado em 4 anos. Foram 4 anos de escavação, foram 4 anos dependendo de verba, que parava, voltava. Então, é o que eu digo, a pesquisa, o objetivo de uma pesquisa, ela não é ficar criticando o que aconteceu ou falar que fulano podia ter feito melhor. A questão da pesquisa é você fazer uma leitura, interpretação e trazer novos dados. Então, o objetivo da pesquisa, eu acho que na tese eu consegui ter, tese diferente, né? Ter um pouco mais de segurança também e trazer essa ideia. Pronto, eu tenho contas de vidro, eu posso provar a partir disso. Aí, na tese, eu fui tentar contar a história das contas. Então, eu já tinha falado sobre os esqueletos lá na minha dissertação e agora na tese eu preciso contar a história dessas contas. Então, eu fui tentar datar, não por uma datação absoluta, né, pra gente não ter, porque os métodos, a maior parte dos métodos que a gente conseguia a tempo de resultados seriam destrutivos também, mesmo que a gente tenha uma quantidade de contas muito elevada, mas não daria tempo. Em resumo, eu fui fazer datações relativas e pelas
escalas, pelas tabelas, eu esqueci o nome. É como se fosse você tem produções marcadas, as contas de vidro, elas começam, né, século XII e tal, então você tem período, tem uma cronologia. Você tem uma cronologia muito bem definida com moeda. Então você tem períodos de produção muito bem marcados para essas contas. Então, a partir da interpretação, da identificação dessas contas, aí foi que consegui chegar. E tem uma conta em específico que eu encontrei em 2 indivíduos, que ela tem uma datação muito bem precisa, que é 1600. Então, essa conta começou a ser produzida em tal lugar a partir de tal período. Pronto. Aí foi quando eu cheguei nesse que eu consegui. E a dificuldade, é muito difícil encontrar material. No Brasil, você não encontra quase nada. Hoje em dia, os trabalhos estão crescendo. Eu falei para a aluna da UFPE, que defendeu recentemente, a Camila, sobre isso, que é muito difícil a gente ter material sobre isso. Então, produzir material. Então, quando eu cheguei nessa identificação, aí pronto, a tese agora eu vou afirmar. Mas até a tese, eu acho que ainda tem muita coisa que eu queria trabalhar. Aquilo que você citou sobre as divisões de cemitérios. Para mim, a Cleonice fez aquilo porque foi a leitura que ela fez no momento, a Cleonice, a equipe, que ela fez no momento. Em um outro, aquilo já não era mais satisfatório quando eu estava trabalhando na tese. Então, eu fiz uma divisão por ocupações dos indivíduos, mas em nenhum momento eu estou falando, por exemplo, que eles são contemporâneos. Ah, todo mundo que foi enterrado aqui foi desse primeiro momento. Segundo, é muito difícil isso em escavação, em sepultamentos, porque você não controla, está sendo feito, né? Não é um vestígio que é deixado em superfície. São feitas perfurações para enterrar. Então, quando eu comecei a fazer essa leitura, eu digo, eu ainda não estou satisfeita. Eu até converso com um professor amigo, eu quero ver se tem uma forma da gente tentar entender esses períodos de ocupação cemiterial. Então, eu já sabia sobre os esqueletos, eu consegui contar um pouco a história das contas, e o doutorado ele bateu muito nisso, nesse período de ocupação de contato. Então, nessa ocupação do Justino mais recente, tanto que eu peguei a camada para trabalhar, só que tinha contato com ceramista já, as camadas que eles chamaram, né, de ceramista, em que eu tinha a presença da cerâmica, e um elemento que eu encontrei para fazer uma amostra maior foi o recipiente cerâmico. Então, eu selecionei primeiro os esqueletos que tinha com vasilhame cerâmico, depois os esqueletos que estavam com as contas de vidro, que eu cheguei numa amostra de 4 indivíduos e mais 2 lugares que tem referência. Mas, assim, foi muito importante ter escavado os 2 esqueletos, que é aquilo que a gente estava falando no começo da live, que é entender a importância do arqueólogo no campo. Então, quando eles tiraram o casulo, para quem não sabe, acaba fazendo como se fosse uma bacia grande e retira o esqueleto no mesmo jeitinho que ele estava lá enterrado. Então, quando eu pego aquele contexto que foi preservado e eu faço a identificação da posição de cada conta e eu consigo entender que aquela conta foi enterrada, aí sim eu tive a afirmação. Então, pelo menos esses 2 esqueletos eu sei que eles são posterior, né, ao século XVI. Então, a datação mínima é do século XVII. Então, e eu acho que no seu caso fica muito claro que, assim, você não... Que também, a gente também tem aquela questão do equilíbrio, né, que a gente estava falando no começo da nossa conversa. Sim. Porque você esperou ter o amadurecimento enquanto pesquisadora para poder falar essas coisas, né? Então, não ia dar para você fazer isso enquanto você estava fazendo a sua monografia e também no mestrado, porque você não ia ter todas as linhas de evidência, você não ia ter todos esses dados, né? Mesmo porque você teve que ir atrás de um monte de coisa, porque que é outra circunstância específica da arqueologia aqui do Brasil é que a gente tem ainda o início da arqueologia histórica aqui é muito recente, né? Então a gente não tem tantos dados sobre essas coisas, então tem que correr atrás, né? E eu acho que existe também houve uma preponderância, um interesse maior das gerações anteriores de arqueólogos para contextos mais antigos, né? Principalmente, eu acho que no Norte e Nordeste a gente teve mais pessoas interessadas em coisas mais antigas. E daí, esses contextos mais recentes a gente foi deixando de lado. Deixa o pessoal depois eu vejo isso, né? Sim, quando eu falo do Justino, por exemplo, de ter muita coisa a ser pesquisada,
eu estava escrevendo um projeto recentemente, daqui da região, sobre o processo de formação de cemitérios, aí a gente começa a escrever, a gente não para de ler nunca, né? Aí eu fui buscando o processo de colonização do Piauí, aí eu comecei a ver a importância do Rio São Francisco também para essa região, aí eu comecei a pensar, meu Deus, na tese da Sueli Luna, eu li lá, pela cerâmica, pela análise que ela fez da cerâmica, aquele povo do Justino, eles não são dali. Eles chegaram com uma cerâmica que foi iniciada em um outro lugar, com aquela tecnologia já desenvolvida e tal. Aí eu começo a pensar, eu tenho agora que estudar fora das sepulturas, eu tenho que começar a estudar como é que chegaram ali. Então eu digo, não para nunca, a gente fica tentando, sabe, tentando entender a relação, a gente fica tentando, é isso que eu digo, é um trabalho árduo, é um trabalho muito bacana, é gratificante, e que liga, não está distante da arqueologia. Então, eu estou fazendo um projeto com cemitérios aqui, atuais, que fizeram parte do início da cidade de São Raimundo Nonato, mas aí eu começo a pesquisar o processo de colonização do Piauí, começo a pesquisar várias outras coisas e vai me ligando a uma outra região, porque essa região do Nordeste tem tem uma inter-relação, sobretudo quando a gente pensa que os colonizadores chegaram e que a população nativa se dispersou. Então, é esse processo que agora eu tenho interesse. Eu quero começar a pesquisar isso. E aí, vamos ver como é que foi, como é que se desenrolou isso. Então, são coisas que eu quero aprofundar um pouco a leitura, sair dos ossos, é o que eu digo, sair um pouco dos ossos, mas ainda para entender os ossos. Então, eu acho que é isso que é legal, porque uma coisa um assunto vai puxando o outro, uma temática vai puxando a outra. Sim. E por isso que não dá para nós pensarmos numa formação em arqueologia muito fechada, porque a gente tem que entender um pouco de tudo. Tem que estudar para entender os métodos que você vai usar, né? Para compreender o que funciona, quais técnicas funcionam e o que não funcionam, o que vai te dar dados ou não, principalmente para essas que são destrutivas, né? Sim. Então, no teu caso, por exemplo, você começa num sítio, né, antigo, mas de repente você está trabalhando agora com um sítio mais recente, com cemitérios atuais. Então, assim, o mundo é a nossa ostra, né? A gente pode trabalhar com tudo. E essa infinidade de temáticas que é muito legal. Então, conta um pouquinho mais pra gente dessa pesquisa agora que você está pensando em fazer. Na verdade, porque assim, esse ano eu quis submeter um projeto e eu quis submeter um projeto que envolvesse a cidade, né? Que envolvesse São Raimundo Nonato. Então, daí, o meu projeto na cidade, os projetos que eu estou desenvolvendo, eles têm mais um objetivo local. Mas o que eu estou desenvolvendo hoje, eu tenho um projeto em atividade, que é para entender contexto funerário. Então, tem umas amostras que elas são exumadas a cada mês, e que eu vou entender o processo de formação, né, de decomposição mesmo, fluidos, toda essa parte mais, para entender o processo de formação, e o recente que eu submeti, não sei nem se vai sair, que tem relação com a formação da cidade. Então, é para entender os cemitérios, é mais ou menos uma ideia do que a Tânia fez lá sobre os cemitérios do Rio de Janeiro. Sim, é um processo eu quero entender os cemitérios, entender o processo de formação. Quais são os fatores, sobretudo econômicos? Aqui a gente tem a exploração da maniçoba, entender quais são os fatores que influenciaram e se eu consigo fazer essa leitura a partir dos cemitérios. Então, essa ideia de pesquisar, me surgiu disso, eu ainda não tirei do papel, está só na cabeça, quando eu comecei a ler muita coisa sobre a ocupação do Piauí. Então, o processo de colonização do Piauí foi um pouco mais tardio. Então, tem muito relato, eu li as teses, comecei a ler algumas teses da professora Jacionira mesmo, que fala da região. Então, quando você começa a ler isso, aí eu consegui perceber uma conexão com o Justino. Então, daí me deu a ideia, mas até então é só uma ideia mesmo, de começar a estudar um pouco mais algo que eu já tinha pensado que era o São Francisco. Esse processo de uso do São Francisco, mesmo depois mesmo antes da colonização e depois da colonização, que a gente sabe que ele foi utilizado, né? Como um veículo de tráfego, então, ai meu Deus, esqueci a palavra. Mas que o rio foi usado significativamente. Então, eu tenho essa questão até de entender lá o que eu tenho no Justino e de onde partiu. Então, sei lá, eu tenho o Piauí que tem uma história muito bem marcada porque é um pouco mais recente. Então, eu encontrei mais textos escritos, além da literatura quentista lá. Então, isso que me chamou a atenção e que me despertou, mas eu ainda não tirei do papel. Nem botei no papel, na verdade. Tem muitas ideias. Vamos fazer só uma coisa. O Instagram vai fechar agora, porque ele só dá
uma hora pra gente, eu vou fechar e vou reabrir de novo, para caso tenha, pra gente finalizar e ver se alguém tem alguma pergunta. Tá certo? Pode ser assim? Tá bom. Então, eu Tá vou bom. fechar Pode. agora e daí eu abro em seguida. Eu te chamo Perfeito. de novo, tá bom? E Tá bom. pessoas, por favor, voltem.